Você que pode abrir a sua Bíblia, pegue ela comigo, abra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo de número 11, e a partir do verso de número 1. Gênesis 11, a partir do versículo 1, nós vamos ler a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Está escrito assim na palavra de Deus, Gênesis capítulo de número 11, a partir do verso 1 diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Versículo de número 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém? Glória a Deus. Esse texto, irmãos, é um texto bastante conhecido, é um texto bastante clássico das Escrituras, e também é um momento ímpar na humanidade, porque esse episódio bíblico, ele introduz as barreiras geográficas e linguísticas que permanecem até os dias atuais. Foi nesse episódio bíblico que então Deus ele divide o povo, a humanidade, em línguas, e dali sairão culturas, e daí sairão caminhos diferentes, porque até então havia somente uma língua, uma comunidade. Entretanto, quando Deus desfaz a grande e unida comunidade de Babel, não foi por um motivo qualquer, mas foi para dar cumprimento aos seus planos e os seus propósitos eternos. O Senhor sabia que aquelas pessoas estavam reunidas em um propósito que não era um propósito para louvar e engrandecer o seu nome, mas o Senhor sabia que era um propósito pecaminoso. Havia algo que havia corrompido o coração daquele povo para fazer aquilo, para tomar aquela decisão. Então Deus entra em cena para mudar uma situação, Ele entra para interferir na história, e todas as vezes que for necessário, Deus assim fará. Nós vemos isso ao longo da palavra de Deus, e nós vemos isso também nos nossos dias. Pastor Carlos, mas então qual é o problema? Porque quando eu leio esse texto eu não vejo porque Deus descer com juízo. Não me parece uma ideia má parar e construir uma cidade, construir uma torre e querer estar junto. Me parece algo que até pode ser legal. Mas se você ler o contexto anterior,
Se você ler o contexto anterior desse texto que lemos no capítulo de número 11, você vai perceber no capítulo de número 9 que Deus havia dado uma ordem direta ao povo. O contexto anterior, um tempo anterior, Deus havia dado uma ordem: sejam férteis e multipliquem-se e povoem a terra, se espalhem sobre a terra, povoem. Deus não mandou ficar parado, Deus não mandou se juntar em um lugar, Deus não mandou estarem naquele lugar. Deus falou e deu a eles a bênção da multiplicação, da fertilidade, e disse a eles: se espalhem. Deus havia dado uma ordem a eles, Deus havia dado um comando a eles. Porém, disse o texto, que eles avistaram um lugar legal. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície e ali se fixaram. Encontraram um lugar bacana, encontraram um lugar que foi bonito, foi aprazível aos olhos. E contrariando a ordenança, o chamado, a ordem, o pedido do Senhor, eles então agora estabelecem: não, fora-nos dito para nos espalharmos, mas nós queremos ficar. Foi dito algo para nós, foi dado para nós uma ordem, mas nós queremos outra coisa. Foi dado para nós, foi revelada a nós uma vontade, mas que a nossa vontade prevaleça. Irmãos, deixa eu dizer algo para você, já aprendo algo aqui com a palavra de Deus. Não existe possibilidade nenhuma de disputar com Deus e vencer a batalha. Não existe possibilidade de disputar com Deus, de guerrear com Deus e vencer. Uma lição que eu aprendo aqui nesse texto e que serve muito para os nossos dias é que quando Deus manda andar, nós não podemos parar. Ou melhor, para ficar melhor, não devemos parar, estacionar, paralisar quando Deus nos manda seguir, nos mover. Pastor Carlos, mas é um tempo difícil, é um tempo de pandemia, é um tempo de isolamento, distanciamento. As igrejas estão fechadas, sim. É um tempo, sim, de algo que nós nunca vivemos antes. É um tempo onde, sim, as coisas estão acontecendo, os sinais bíblicos estão se cumprindo. A Bíblia nos revela esses sinais. Só não vê quem não quer. Eu e você que somos cristãos, que já nascemos no Senhor de novo, nós precisamos conhecer a palavra, e a palavra diz para nós que tudo isso há de acontecer. E quando essas coisas começarem a acontecer, Ele diz: é o começo do fim, é o princípio das dores, estejais atentos. O Senhor está cumprindo propósitos eternos. Mas sim, voltando, é um tempo de tudo fechado, de distanciamento, é um tempo de isolamento, sim. Mas isso não significa que eu e você precisamos parar, estacionar em Deus. Nós não, pelo contrário, é um tempo onde eu e você precisamos e devemos nos reinventar na fé, nos reinventar, aleluia, na intimidade, nos reinventar no culto, nos reinventar daquilo que vai nos fortalecer e nos alimentar na presença do nosso Deus, do nosso Senhor. Eu não sei como eu não sei como você, nós vamos continuar nos movendo, eu não sei como nós vamos continuar andando, mas uma coisa eu sei: a ordem do Senhor é para que os filhos de Israel, para que os filhos do Israel de Deus, que hoje é a igreja do Senhor Jesus, não paralise diante do mar vermelho, ou seja, diante da dificuldade, diante do desafio que parece ser impossível, não, diante da pandemia que parece que nunca vai acabar. Não, a ordem de Deus é que os filhos não simplesmente parem ali, desesperados e atemorizados, não, mas a ordem de Deus é para que marchem.
O povo de Israel parou diante do mar, apavorado, atemorizado, aterrorizado. E agora? Já começaram a se lembrar do Egito. Era muito melhor estar no Egito, ser escravo de Faraó, mas pelo menos comíamos, aleluia, os peixes. Nós tínhamos ali melancia, nós tínhamos pepino, nós tínhamos cebola, alho. Que saudade de tudo isso. Agora vamos morrer aqui, nesse deserto. Agora vamos morrer diante desse mar, não tem o que fazer. Ei, até mesmo Moisés é contagiado ou contaminado por aquele medo, talvez por aquele pavor, ao ponto de buscar. Mas Deus, que já havia dado o comando para Moisés, dizendo: vai que eu sou, e através de mim vocês serão libertos. Não é você que importa, Moisés, não é você que precisa ser conhecido. Eu sou é o meu nome, diga que eu estou indo à frente. Grandes sinais, aleluia, as 10 pragas do Egito, grandes sinais e maravilhas de Deus, mas chegaram diante de uma dificuldade maior, mais robusta, e se apavoraram. E até Moisés começa a clamar, quem sabe desesperado. E Deus então fala, aleluia, aquilo que você já conhece. Por que clamas a mim, Moisés? Por que que grita comigo? Por que diga aos filhos de Israel, diga ao povo que marchem, que avancem, estenda a tua mão, Moisés, a autoridade está sobre vós. Ou seja, igreja, a autoridade está sobre a minha e a tua vida. Estenda a sua mão sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre o teu emprego, aleluia, sobre a provisão de Deus. Estenda, profetiza. Você não está com a boca costurada, com a boca fechada, você não está surdo, cego, não, você está, aleluia, com saúde, para estar de pé e se movendo diante da adversidade, na força, na confiança, na fé e no poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias, aleluias. Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus não se agrada dos que retrocedem. Não devemos parar quando Deus nos manda andar. Deus mandou se multiplicar e povoar. Eles encontraram um lugar belo aos seus olhos e resolveram parar. Nós vamos parar porque nós queremos parar. Ei, a sua vontade não vai prevalecer em relação à vontade de Deus. Quanto mais cedo eu e você entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, mais fácil será, mais tranquilo será, melhor será. Vai doer menos, como diz aí. Deus não se agrada dos que retrocedem. O povo de Israel quis retroceder. Depois que os israelitas foram liberados do exílio, quando voltaram e tiveram que começar na reconstrução do templo, eles começam e logo param a reconstrução do templo. Tem que vir Deus levantar o profeta: por que é que vocês pararam de construir a minha casa? Eu não mandei parar. Vocês querem construir somente a de vocês, buscar o interesse de vocês, sendo que a minha está paralisada. Por isso que vocês não têm prosperidade, porque vocês deixaram o comando de lado. A ordem não era parar, a ordem era avançar. E tem uma coisa: avancem, porque a glória da segunda casa ainda será maior do que a da primeira, porque Deus é poderoso para fazer coisas novas. Deus é poderoso para transformar, para trazer vida. Deus é poderoso, Deus é o dono do milagre. Pedro, quando está deprimido, depressivo, frustrado, você conhece a história. Pedro volta, ele toma a decisão de voltar a pescar. Porque o ser humano, ele é assim, quando ele desanima, quando ele enfraquece, quando ele perde o vigor, quando ele perde o foco, é natural do ser humano retroceder. Ele é um ser retrógrado. E é por isso que Deus deixa uma palavra para mim e para você em Apocalipse 2, verso 4 e 5, que diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no início. Ei, eu e você que talvez perdemos o primeiro amor, perdemos a esperança, estamos aí perdendo, não sei, estamos paralisados. Deus está dizendo para mim e para você: não é tempo de parar, não é tempo de parar, não é tempo de parar, é tempo de andar. Eles pararam.
Vamos construir uma cidade, diz o texto. Vamos construir uma cidade, o lugar é bom, legal. Vamos fazer planos aqui, beleza. Vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre que toque os céus. Aleluia, e ficaremos famosos em toda a terra por causa disso. Seremos honrados por causa disso, e não seremos espalhados, é o que diz o texto. Será top demais, não tem como dar errado, esse é o nosso plano perfeito. Vamos construir uma cidade, uma torre, vamos buscar fama, vamos buscar notoriedade, buscar honra, e tudo ficará bem. Só que o texto continua dizendo o seguinte, no versículo 5: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Sabe o que eu entendo aqui, igreja? A construção deles, a edificação deles, ou seja, a obra que eles estavam fazendo, chamou a atenção do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? É que não importa o que é que nós estamos edificando, mas aquilo que nós estamos edificando, inevitavelmente chamará a atenção do Senhor para isso, seja para o mal, ou seja para o bem. E a pergunta é, o que é que eu e você estamos construindo? O que é que eu e você estamos edificando? O que é que a igreja do Senhor está gastando energia para edificar? O problema da cidade, da Torre de Babel, é que era uma edificação tão somente humana. Ela foi uma maravilha do mundo antigo. No entanto, era um monumento para engrandecer as pessoas, o ego humano. Era para engrandecer o homem, não a Deus. Sabe, nós podemos construir coisas nessa terra, monumentos. Nós podemos gastar a vida, gastar o tempo, gastar a energia, o dinheiro, atrás de construir monumentos, edificações preciosas, tantas coisas. Construir a nossa vida, o nosso bem-estar, construir a nossa casa, adquirir o nosso carro, as nossas viagens, aleluia, os nossos estudos, enfim, nós podemos construir um monte de coisas que não estão erradas em si mesmas. Mas lembre-se, tudo aquilo que nós estamos edificando chamará a atenção do Senhor. Aleluia. Quais torres estão sendo construídas? O que o Senhor tem mandado a igreja fazer? Paulo já veio e já edificou, já lançou, melhor dizendo, o fundamento. A pedra principal, angular, a pedra de esquina está posta, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Agora tudo que vem após, aleluia, o que segue o livro de Atos, ou seja, a igreja do Senhor, ela é convocada a construir em cima desta rocha, desta pedra fundamental. Tudo aquilo que eu e você, igreja do Senhor, construímos, precisa não perder o foco de Jesus, não pode perder o foco, precisa estar na direção, no contexto do reino, aleluia. Tudo que fazeis, diz a palavra, que comeis, o que bebeis, tudo que fazeis, que seja para a glória do Senhor, aleluias, que seja para a glória do Senhor. O que nós estamos construindo? Nós não seremos espalhados. Nós não seremos espalhados, nós precisamos impressionar. Igreja, cuidado, igreja. Existe muita preocupação, ou existia, porque a pandemia veio trazendo uma mudança de cenário, de contexto, de planos que ninguém esperava. E infelizmente ela não está próxima de terminar. Existiu sempre uma preocupação, uma disputa entre as igrejas, de qual será maior, de qual será mais imponente.
Existem denominações construídas, por exemplo, que são réplicas do templo de Israel. Edificações bilionárias. Competição por membros, competição por mídia, por projeção na televisão e por aí vai. E aqui o texto me chama a atenção porque eles queriam fama, eles queriam notoriedade, eles queriam ser conhecidos, eles queriam ter o nome deles reconhecidos e aplaudidos por toda a terra, por todos que estavam em volta. E quando eu olho para o Filho do Homem, o Filho do Homem veio de uma maneira tão simples e tão humilde, que até para nascer não encontrou vaga no estabelecimento melhor, teve que ir lá, na estrebaria, na manjedoura. Que ele andava de forma simples, dizendo assim: os reis estão nos palácios luxuosos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não estou dizendo que ele era pobre, não estou dizendo que ele era miserável, estou dizendo que era alguém que não valorizava aquilo que o seu mundo valorizava. E uma certa feita os discípulos olham para o templo e elogiam a beleza e a imponência do templo e dizem: olha, mestre, que coisa mais linda, mais imponente, que coisa bela. E o Senhor: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, mas eu restabelecerei o templo. Em 3 dias o levantarei, falando do seu próprio corpo, da sua ressurreição. Andava de uma forma simples, mas havia uma competição, havia uma preocupação em ser famoso, em construir esse tipo de edificação. O que é que estamos construindo? Qual é a nossa obra? O que estamos fazendo? A Bíblia fala que haverá um tribunal de Cristo, e as obras da igreja de cada um será provada no fogo. Ali haverão vários tipos e qualidades de obra, e será revelado tudo diante do Senhor, do tribunal de Cristo. Aleluias. Pastor Carlos, mas se não é para construir templos, palácios, ministérios, coisas tão grandiosas, não é para ficar famoso, não é para ter um nome conhecido, o que é para edificar? Aleluias, a palavra vai dizer lá em Josué no capítulo 4, a palavra vai dizer para nós o que é para edificar. Está lá em Josué capítulo 4, Deus dá uma ordem a Josué e diz: pede para um homem de cada tribo, das 12 tribos, ou seja, 12 homens, para que cada um pegue uma pedra do fundo do Jordão, e você ali é onde os sacerdotes pararam com a arca, você estabeleça, coloque elas ali, e você edifique um altar no fundo do Jordão. E aí você pode estar perguntando: mas para que um altar no fundo do Jordão? E a palavra de Deus vai responder dizendo que isso servirá para os vossos filhos no futuro, quando eles perguntarem o que significa esta pedra, ou estas pedras, ou este altar. E isso será para testemunho e memorial daquilo que o Senhor, o Deus dos vossos pais, fez. Abriu o Jordão para que passassem a seco, então eles conhecerão o Deus Todo-Poderoso. O que a palavra está nos dizendo é que nós não devemos nos preocupar e querer construir, aleluia, torres, e sim altares para adoração e memorial do poder e da presença de Deus nas nossas vidas. Tá, pastor, mas esse altar foi lá no Antigo Testamento, foi lá com Josué. E o que eu posso edificar agora como sendo altar? Mateus capítulo 6 e verso 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê no secreto te recompensará. Aleluia. O teu altar é um altar de adoração, é um altar de sacrifício, entregando
oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, dizendo não aos manjares do mundo, não às ideologias do mundo, às filosofias do mundo, e dizendo sim ao único, aleluia, e verdadeiro Deus, aleluia, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Ele olha e observa e contempla o altar secreto que você constrói na tua intimidade com Ele. É tempo de intimidade, é tempo de altar, não é tempo de torre, não é tempo de edificações humanas, é tempo de altar espiritual na presença de um Deus que requer intimidade da sua igreja. Alabacantarabassubiandará. Última coisa que eu aprendo nesse texto, aleluia, o texto diz assim: o Senhor desceu para ver a cidade, a torre, e disse, eles são um só povo, falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham e desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E lá no final diz assim: ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E eu chamo a atenção logo no início do texto, quando eles dizem, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Terceira e última coisa que eu aprendo aqui, é que eles queriam uma torre para alcançar o céu. E o que Deus me dizia é que torre é humano, altar é divino. Torre é humano, altar é espiritual. Torre é material, melhor dizendo, altar é espiritual. Eles queriam tocar o céu com a sua torre. Eles queriam tocar o céu, ou chegar no céu do seu jeito. E Deus dizia para mim, diga ao meu povo que ninguém chegará no céu do seu jeito. Ninguém chegará no céu do seu jeito. Sabe, irmãos, a gente olha e a gente escuta muitas vezes as pessoas dizendo assim, eu amo a Deus, eu adoro a Deus. E nós vemos aí fora, você vê até na televisão, você vê em séries os bandidos lá se planejando para fazer um assalto, e eles estão antes do assalto ali fazendo uma oração para Deus protegê-los para não serem pegos. A gente vê alguém ali que, sabe, totalmente no contrassenso do que a palavra de Deus ensina. É isso que eu quero dizer. Porque é muito fácil você dizer que ama a Deus, e não duvido que ame de fato a Deus. Só que o que faz a diferença é que a palavra de Deus diz que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Aquele que me ama, ele diz, guarda os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos a ele, e nele faremos morada. Paulo vai dizendo em Romanos capítulo de número 8, que eu e você, para nos considerarmos filhos de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo. A Bíblia fala que aquele que vive para agradar a carne, aquele que vive na carne é carne, e aquele que vive no Espírito é Espírito. Ele fala que aquele que busca as coisas da carne é inimigo de Deus, e ele fala que aquele que tem o Espírito busca as coisas do alto. Paulo diz, ei, vocês que já estão em Cristo, para um pouco de olhar as coisas de baixo e busquem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se é que estão em Cristo, Paulo vai dizer, assim são aqueles que são de Cristo, que têm o Espírito, mas aquele que não tem o Espírito, esse então não é de Cristo. Existem muitas religiões, muitas filosofias, muitas ideias, e dizem que toda religião é boa para se chegar a Deus, mas a grande verdade é que não há uma religião, porque quem sabe aqui esta torre queira significar uma religião, que é o homem tentando chegar a Deus, que é o homem pelo seu esforço, pela sua disciplina, pela sua vontade, querendo chegar até Deus. Mas a palavra nos ensina justamente ao contrário, não é o homem que chega a Deus. A Bíblia vai falar em Gênesis 28, que Jacó na sua fuga, para descansar, para dormir, e pega uma pedra, usa como travesseiro, e naquela noite ele sonha,
E o sonho dele está dizendo que o sonho dele, ele vê uma escada apoiada na terra com o topo nos céus. E o sonho, a Bíblia diz que o sonho significa que ali quando a escada estava posta com a base no chão, diz ainda que anjos do Senhor subiam e desciam por aquela escada que foi colocada com a base no chão, mas com o topo lá no céu. E o Senhor trazia ao meu coração João capítulo 1, lá no finalzinho do capítulo, quando Jesus está dizendo: em verdade vos digo que vocês, aleluia, verão, vai chegar o dia que vocês me conhecendo de verdade, reconhecendo quem eu sou, vocês verão os céus abertos e os anjos subindo e descendo, aleluia, sobre o Filho do Homem, aleluia. Ou seja, aquela escada do sonho de Jacó representava, tipificava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lá em 1 Timóteo, Paulo vai dizer que é o único mediador entre Deus e os homens, aleluia. Não há outro jeito de chegar a Deus, não há construção humana, não há torre humana, não há oração, reza, prece, não há nada que possa fazer com que o homem chegue a Deus, a não ser que o homem se renda ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, e que através dele, que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai por mim, que não seja através dele para tocar os céus. Não adianta construir, não adianta querer chegar ao céu do seu jeito, aleluia. Não erreis, diz a palavra. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. E nesse tempo, irmãos, de dificuldade, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: a confiança precisa ser em Jesus Cristo, a confiança plena, a confiança de continuar se movendo, a confiança de continuar construindo, edificando na obra e no reino de Deus, e a confiança de que chegaremos, aleluia, lá por Jesus Cristo, precisa estar viva dentro de nós, porque o mesmo Deus que no passado separou as nações, o mesmo Deus que no passado separou o povo através de diversas línguas, enviou por vários caminhos, esse mesmo Deus, aleluia, em um tempo futuro, Atos capítulo 2, diz que o Espírito Santo desce, enche os discípulos de poder, e eles começam a falar em novas línguas, haviam de todas as tribos e nações em volta, e diz que um grande milagre acontece, todos se entendiam, ou seja, aleluia, o mesmo Deus que lá no passado confundiu, trouxe divisão e confusão, agora, aleluia, depois da ressurreição de Jesus e na pessoa ressurreta de Cristo, está juntando de novo uma comunidade, a saber, chamada Igreja do Senhor, para servi-lo e para adorá-lo. E essa comunidade, aleluia, receberá uma nova língua que não é dessa terra, é uma nova língua em comum que comunicará com Deus, mas também com aqueles que fazem parte desta comunidade chamada igreja. Eu e você somos igreja do Senhor. Se fortaleça nesse tempo, não pare, continue a jornada, continue a luta, continue a chamada, não se entregue. O que Satanás mais quer fazer nesse tempo é desanimar os cristãos, é paralisar. Porque quem sabe você diz: eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não tenho vícios, eu não me prostituo, eu estou bem. Quem sabe o diabo está vendo isso, o adversário. Mas aonde ele está ganhando é quando ele paralisa, e quando ele desanima, e quando ele traz desânimo, e quando ele traz inércia, paralisia, aquele que Deus não mandou parar, aquele que Deus mandou se mover na presença dele. Aleluias, louvado seja Deus. O homem louco e tolo vai continuar descrendo, vai continuar sendo incrédulo, ele não busca o Senhor, ele não quer saber, e vai continuar confuso em seus caminhos, como lá no passado. Aquele que não reconhece Jesus como único Senhor e Salvador, vai continuar vagando, confuso nos seus caminhos, sem solução, sem esperança. Mas aquele que se voltar para o Senhor, não apenas conhecerá o caminho correto,
mas receberá uma nova língua. Aleluia, a Bíblia diz em Apocalipse de número 5, para encerrar, que havia de todas as raças, tribos e nações, diante do trono de Deus, adorando em alta voz, adorando aquele que venceu e que era digno de abrir o livro e os selos. É tempo, igreja, de se levantar no poder de Deus. Estejais revestidos de toda a armadura, estejais revestidos do poder de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ei, a situação é difícil, muitos estão sofrendo, estão em luto, sofrimento, tristeza, dor, sim, mas não podemos perder a esperança de que fazemos parte de uma nova comunidade, de uma nova nação que fala uma só língua e que adora o nome de Jesus Cristo para todo o sempre. Amém? Glória a Deus.